Amados irmãos, como é bom estarmos reunidos uma vez mais na presença do nosso Deus para cultuarmos ao Senhor. Como é bom poder estar ouvindo a voz do Senhor nosso Deus através da palavra lida e exposta, e como é bom sentir a presença do Senhor nosso Deus ao cuidar de nós, a nos fazer o cuidado cotidiano, e o Senhor tem nos favorecido com o perdão. Por isso, cabe-nos estar cada vez mais próximos do Senhor nosso Deus, reconhecendo o seu poderio, o seu favor a nós. E quando nós olhamos a palavra do Senhor nosso Deus a nos exortar, Sofonias 3, verso 17, nos diz: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Que maravilha é poder sentir a presença do nosso Deus. Que maravilha é poder sentir o conforto e o consolo do nosso Deus. O consolo, o conforto e o perdão do nosso Deus. Por isso, com alegria no nosso coração, certo de que o Senhor está no nosso meio, louvamos e engrandecemos o Senhor com os nossos lábios, com alegria no nosso coração. A Ele seja dado toda a honra, glória e todo o louvor. Por isso, neste culto, louvemos e engrandecemos ao Senhor com alegria no nosso coração, porque Ele está no meio de nós. Amantíssimo Deus, que nos tem dado vida em Cristo Jesus, nós te louvamos e bendizemos o nome, porque a ti seja dado toda a honra, glória e louvor. Que em toda a terra, ó Deus, se dobre o joelho diante de ti, ao reconhecer-te, ó Pai amado, como Senhor de vossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco em todo instante do nosso viver. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem, ó Deus, nos perdoado os pecados e nos tem feito, ó Deus, nova criatura. Obrigado, Senhor, por este momento, ó Pai amado, que em Tua presença nos colocamos. Por isso invocamos o Teu santo e excelso nome. Que venha, ó Deus, a nos conduzir neste culto. Que o Teu Santo Espírito venha, ó Deus, falar aos nossos corações. Que ao mover, ó Deus, do Teu Santo Espírito, possamos, ó Deus, ter uma vida santa, reta e digna de Tua presença. No santo nome de Jesus, nós Te louvamos e exaltamos o nome. Amém. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo
nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Leitura bíblica, Salmo 39, de 7 a 11. Eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança, livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Eu mudeço, não abro os lábios, porque Tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo pelo golpe da tua mão. Estou consumido. Quando castiga o homem com as repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso, como o efeito de todo homem é pura vaidade. Amém. Vinde, crentes, dando louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus
que me salvou. Ó, vinde unidos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, a vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Oremos. Soberano Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia na tua presença, te pedimos perdão pelos nossos pecados e os nossos enfermos da nossa igreja. Te agradecemos por nos proteger da Covid que está se alastrando pelo país, e até aqui nós tivemos casos graves na nossa igreja. Te pedimos que nos abençoe e nos dê sabedoria e entendimento na tua palavra. Em nome de Jesus que oramos, amém. Isaías 12, 5, 6. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.
Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos cultuando a Ti e te prestando louvores. Agradeço, ó Pai, pela oportunidade de cada um, ó Senhor, aqui para este culto, que possamos, Senhor, cada dia mais firmarmos nossos pés em Ti e que possamos, Senhor, te adorar e te louvar a cada dia. Agradeço também, ó Deus, pela edificação, Senhor, que será ministrada agora, que o Senhor possa estar, Senhor, com o pastor Rogério, que ele possa trazer, Senhor, mensagens para acalentar os nossos corações e que possamos, Senhor, cada dia mais estarmos seguindo a Ti. Agradeço, ó Pai, pela nossa igreja, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, teu povo, que o Senhor possa ter, Senhor, misericórdia de nós a cada dia e que possamos, Senhor, te servir cada vez mais. Isso que eu te peço, ó Pai, e agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em Cristo Jesus. Depois do momento de adoração, contrição, louvor, novamente vamos nos edificar na palavra de Deus. O texto para hoje encontra-se em Hebreus, capítulo 13, Epístola aos Hebreus, capítulo 13. E faremos a leitura dos versos 7 ao 17, de onde extrairemos a mensagem, dos versos 7 ao 17, com o tema Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Considerações. Vamos então nos ater ao texto. Teremos 3 divisões para este pequeno texto, os versos 7 ao 9, depois dos versos 10 ao 13, e a última sessão dos versos 14 ao 17. Então, leamos primeiramente dos 7 ao 9. A Escritura Sagrada diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. Primeiro, estes versículos, especialmente aqui até o versículo 9, e como nós observamos, o verso 8 é de onde estamos extraindo o tema para hoje. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. E as considerações que nós faremos, primeiro nestes 3 versículos que lemos, dos versos 7 ao 9, e o verso 9 pontua: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Porque Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. Por isto, não podemos deixar de acolher o que o seu Espírito nos ordena. Lembrai-vos, no verso 7, um imperativo: lembrai-vos dos vossos guias, e ainda mais adiante, não vos deixeis. Mais um imperativo. Destes 2 imperativos, verso 7 e verso 9, um atentando para a questão da nossa obediência, da nossa lembrança para com aqueles que nos conduziam e nos conduzem. Os guias aqui são literalmente os pastores que conduziam o rebanho, e há uma palavra aqui então fazendo com que os hebreus se lembrassem desses guias. Lembrassem, mas não apenas uma lembrança vaga, mas que atentassem para o fim de suas próprias vidas, destes guias. E dizendo ainda: imitai a fé que tiveram.
Então notemos, imitai a fé que tiveram, fazendo referência àqueles que Jesus mesmo levantou para pastorear o seu rebanho. É por isto que o versículo 8, ele está extremamente vinculado a esta ideia, trazendo o rebanho para lembrarem-se do guia ou dos guias, e imediatamente diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, vinculando a pessoa de Cristo a este que realmente é o pastor supremo das ovelhas. E apontando para aqueles que Jesus levantou para o pastoreio, diz então o autor aos Hebreus: imitai a fé que tiveram. Então certamente há uma lembrança bastante presente, e as doutrinas várias, como no verso 9 já pontua, e é o segundo imperativo que nós temos aqui entre os versos 7 e o versículo 9: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. A igreja estava nascendo, ainda é o primeiro século, e já tem assim ventos de doutrinas que confundem as pessoas, doutrinas estranhas. Estranhas ao quê? Estranhas ao ensino de Jesus, estranhas às escrituras sagradas. E novamente a questão dos alimentos. Pessoas que acham que por aquilo que comem estarão agradando ou desagradando a Deus, que por aquilo que comem estarão sendo mais santificadas que outras pessoas. Nunca tiveram proveito os que com tais coisas se preocuparam. Nunca tiveram qualquer proveito. E olha que no meio judeu, justamente a carta ela é dirigida aos hebreus, quantas precauções e quantos rituais, quantos cerimoniais em torno de alimentos, de animais limpos e imundos. Quantas cerimônias se praticavam quando se tocava em algum animal impuro, todo um rito de purificação. E quanto ao alimentar-se, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, capítulo 14, dirá algo ali extremamente importante para aqueles que ainda procuram se debater acerca deste assunto. E aí então: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça. O coração confirmado com graça. E diz ele: não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Daí então, para este primeiro momento, os versos 7 a 9, porque Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, não podemos deixar de acolher ao que o Espírito nos ordena, lembrar dos guias e não nos deixarmos envolver por doutrinas várias e estranhas. Estamos no século 21. É impossível fazer um elenco de tantas doutrinas várias e estranhas que surgiram dentro da igreja, dentro da própria igreja, e aqueles que apontavam tais doutrinas usaram mesmo da Bíblia Sagrada para levantarem dúvidas nos corações daqueles que estavam com as suas vidas confirmadas com graça e não com a lei dos cerimoniais com respeito àquilo que era limpo ou imundo. Novamente, Jesus Cristo, sim, é o mesmo, ontem e hoje, e o será para sempre. E é por isso que devemos acolher os imperativos de Deus, as ordens de Deus, expressamente dirigida à igreja, que pressupõe ser um povo acolhedor, obediente às exortações que se seguem. Os versos 10 a 13 diz: possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo,
pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Assim, então, possuímos um altar, versos 10 a 13. Jesus Cristo é o altar, onde nossas vidas são oferecidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Daí então o destaque ao verso 13, a nossa vida em sacrifício vivo a Deus, no dia a dia, e não apenas durante um cerimonial religioso. Então, o ensino que temos aqui, nesta pequena passagem, o altar que nós temos, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, fazendo referência ainda aos cerimoniais religiosos que eram realizados, inclusive com sacrifício de animais. Vamos nos lembrar que o Novo Testamento ele está sendo escrito dentro do ambiente do Antigo Testamento, onde ainda se praticavam rituais com sacrifícios, não entendendo que Cristo Jesus, mediante a sua morte, foi o sacrifício definitivo, final. Não haveria mais necessidade da morte de quaisquer animais, nem pombos, nem ovelhas, nem cordeiros, nem novilhos, nem animal de espécie alguma, porque todo aquele sangue derramado antes de Cristo figurava o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus veio e nada daquilo mais era necessário. Mas lembremos, a carta está sendo escrita à igreja que nasce do judaísmo, porque Jesus é judeu, os apóstolos são judeus. A igreja nasce do judaísmo, entendendo pelo Espírito Santo que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. Então, a partir dali, vai se sedimentar, vai se fundamentar a rocha doutrinária acerca de Cristo Jesus. E Deus, pelo Espírito Santo, vai nos mostrando, por revelação, mediante os apóstolos, o que Ele, Deus, o Senhor, nos propôs no sacrifício de Jesus. Daí então o autor aos Hebreus pontuar: possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. O animal era sacrificado lá para o aproveitamento do sangue e o corpo queimado para fora das portas de Jerusalém. E aí agora o entendimento que é trazido para nós acerca de Cristo. Por que ele teve de padecer fora dos muros de Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, não próximo ao templo, nem tampouco dentro do templo, no altar, mas o seu corpo fora crucificado fora da cidade, no monte chamado Gólgota, ou Monte da Caveira. Por isso, verso 12, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, é uma interpretação que o Espírito Santo está nos dando do porquê Jesus padeceu, onde padeceu, no morro, no Gólgota, naquele lugar chamado a Caveira também, ali, mas não dentro da cidade de Jerusalém, porque figuradamente a pessoa de Cristo, fora do arraial, fora da cidade de Jerusalém, era o cumprimento de tudo aquilo que se fazia com os sacrifícios. O símbolo que os sacrifícios tinham, Jesus representa em si o cumprimento de tudo aquilo que se praticava pela fé com respeito à vinda do Cristo, do Messias. É o texto que está nos explicando. É o Espírito Santo quem está nos explicando. Por isso foi que também Jesus,
para santificar o povo. Que povo? A igreja, os que creem, aqueles que são chamados segundo o beneplácito do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. É este o povo que Jesus santificou, santifica e santificará. Daí então, pelo seu próprio sangue, Jesus santificou o povo e sofreu fora da porta. Verso 13: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Por isso então, pontuo novamente, possuímos um altar. Jesus Cristo é o altar de nossas vidas, e onde nossas vidas são oferecidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o destaque é o verso 13, a nossa vida em sacrifício vivo a Deus no dia a dia, e não apenas durante um cerimonial religioso. Durante um cerimonial religioso é o lugar onde nós nos encontramos para adoração, para o louvor, em comunhão de uns com os outros, nos animar na fé, no amor, nos testemunhos. Mas o culto não pode findar no momento em que o horário termina. É preciso que nós saiamos porta afora, ir ao encontro do Senhor, levando o seu vitupério, levando realmente aquilo que diz respeito a tudo aquilo que Cristo, mediante o seu sacrifício, sofreu. E aí, novamente, a igreja é chamada para a obediência. E a obediência impõe sofrimento. E junto com o sofrimento, o consolo de Deus, a companhia do Senhor Jesus conosco todos os dias. Mas é impossível querer viver a vida cristã neste mundo sob aplausos, elogios. Se acontecerem aplausos e elogios, haverão de ser meras bajulações, porque Jesus já denunciou: o mundo odeia a igreja, o mundo odeia aquilo que era seu, mas que não é mais, porque quem está em Cristo não pertence mais a este mundo. Embora vivamos neste mundo, deste mundo não somos do Senhor Jesus. O nosso reino está nos céus, a nossa pátria está nos céus. E a palavra então do verso 13, saiamos pois a ele, diz, fora do arraial, então é no dia a dia. Versos 14 ao 17, diz, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Versos 14 ao 17, porque cremos na vida eterna, no reino dos céus, é que damos testemunho da salvação de Deus em Cristo. Verso 15, o sacrifício de louvor está no ato de confessar a Jesus Cristo na prática do bem. Notemos então que, enquanto o versículo 15 aponta para a necessidade de falarmos, de testemunharmos a respeito de Jesus Cristo, e lábios que confessam a Jesus são lábios que louvam o Senhor, não pode ficar o louvor desassociado do que vem logo a seguir no verso 16, porque são ações que se complementam. Lábios que confessam o nome de Jesus não pode se negar à prática do bem. Por isso, caminham juntas as ideias.
a exortação do Espírito vem numa só palavra, trazendo dois princípios. Confesse com a tua boca, mas também demonstre com as tuas ações. Porque não posso demonstrar ações sem dizer por que estou fazendo o que estou fazendo. Bem como também não posso falar de Jesus sem demonstrar que Ele me ordena fazer e não fazer. Então, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor agrada a Deus. Lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. Vivemos numa época muito complicada. Qualquer palavra que se diz perdura por até a vinda de Cristo. Fica ali perambulando pelas mídias. Olha lá, o rastro. Se olharmos por outro prisma, se olharmos por outro ângulo, se olharmos de outra forma, está aí uma grande oportunidade de fazer com que os nossos lábios realmente sejam encontrados falando de Jesus, de uma forma que nós temos certeza que, a menos que alguém, como está na moda agora, te bloquear, cancelar, banir da internet, como está acontecendo com uns e outros aí. Mas, pelo que me consta, ainda não estão banindo aqueles que falam de Jesus das redes sociais. Acredito que ainda não estejam excluindo contas daqueles que propagam o Evangelho do Senhor Jesus. Se isto acontecer um dia, pelo menos pregamos. Mas não é disto que eu estou falando tão somente. Mas muito mais aquelas oportunidades que temos de falar no corpo a corpo. Junto da pessoa que você compartilha a sua vida, no ombro a ombro, frente a frente. A pessoa que te conhece, que ouve a tua voz, que te tem por amigo, por amiga, por irmão. E aqui então, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E juntamente com esta expressão, verso 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Ajudamos e somos ajudados. Oramos pelas pessoas, mas as pessoas também oram por nós. Não faz muito tempo estive visitando uma sobrinha e ela, no meio da conversa, ela me diz: tio, nós temos orado por vocês. Eu quero que vocês saibam que nós temos orado por vocês. E aonde que eu ia me lembrar no dia a dia? Eu tenho uma sobrinha que está orando por mim. A gente não pontua essas coisas. Você não faz um levantamento. Quem será que estará orando por mim hoje? Realmente eu não sei. Como você também não sabe. Mas eu tenho certeza de que quando oramos e cooperamos uns com os outros na oração, na direção certa, na prática do bem, Deus, por sua misericórdia, levanta pessoas que vão interceder por você e que vão ajudá-lo também. É a lei de Deus. É a lei de Deus. E a lei de Deus não pode ser revogada. É a lei de Deus, Ele cumpre, é por isso que a palavra do Senhor é fiel, por isso que a palavra de Deus é reta. Então, vamos nos animar, porque esta é a intenção e o teor da Epístola aos Hebreus, levá-los com ousadia e vontade a realizar aquilo que é próprio dos servos de Deus. E o verso 17... ele é muito semelhante ao verso 7. E eu uso isto como palavras conclusivas, então. Os versos 7 e 17 são semelhantes na essência e encerram um pensamento doutrinário.
Pastores e ovelhas devem viver em harmonia, em paz, procedente da obediência à palavra do Espírito, e não por quaisquer outros motivos, para que tudo seja proveitoso diante de Deus, que tem poder para confirmar as nossas vidas. Pastores e ovelhas, vivendo harmoniosamente, em harmonia. Veja que os versos 7 e 17 são muito semelhantes. Fecham um pensamento. Lembrai-vos dos vossos guias, verso 7, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram, verso 17, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Qual relação sadia, edificante haveria se o pastor estivesse em pé de guerra com a igreja e a igreja em pé de guerra com o seu pastor? Como seria isso? Seria proveitoso a quem? Certamente nem aos pastores, nem tampouco à igreja. Deus é Deus de paz, é de harmonia. Deus não é Deus de desentendimentos. A igreja, ela é estabelecida pelo Espírito Santo de Deus, e nós, seus filhos, devemos sim caminhar em paz. Eu pontuei o quê? Que devemos caminhar em paz, em harmonia, por um ato de obediência procedente, em obediência à palavra, em obediência à verdade, em obediência à palavra do Espírito, e não por quaisquer outros motivos. Porque às vezes buscam-se motivos. O deixa para lá. Deixa para lá. Não é uma questão de deixar para lá. É outra questão. A questão é por obediência à palavra que nos ordena que devemos caminhar em harmonia como demonstração de que realmente somos nascidos de novo, de que realmente somos e fomos transformados pelo Espírito Santo, que nos chamou para sermos família de Deus, cujo Pai é o Senhor, Deus Pai. E assim nós podemos caminhar, avançar, continuar a nossa peregrinação, tendo por certo que realmente a nossa pátria está nos céus. Verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A que há de vir. A pátria celestial. Até lá, Deus esteja nos fortalecendo, Deus esteja nos abençoando, para que caminhemos unidos, como diz o texto, em mútua cooperação. Leio novamente o verso 16. Pois não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Nós queremos que Deus se alegre conosco, se alegre com a nossa vida. Como diz Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força. Se assim procedermos, Deus há de ficar alegre conosco. É de onde teremos a nossa força. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder.
seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e do seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e do seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e do seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e do seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e do seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Oremos. Pai amado, nós agradecemos pela Tua palavra, Deus, dirigida aos hebreus no primeiro século, cuja palavra, ó Deus, permanece conosco até hoje, e nós, ó Deus, somos os peregrinos do século 21, que vivemos, ó Deus, pela mesma fé e com a mesma certeza de que, de fato, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. De maneira, ó Deus, que tudo que Ele fez para nós, ó Deus, é como se tivesse realizado ontem, porque não apenas cremos que de fato Jesus realizou tudo que as Escrituras afirmam, como também cremos que Ele permanece conosco até hoje e a Sua palavra, ó Deus, é verdadeira. Nela, ó Deus, nós podemos confiar, podemos, ó Deus, realmente nos esforçar por praticar tudo que o Senhor Jesus ensinou, porque é a Tua vontade para com as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, ó Deus, a sermos cautelosos, a que nos desviemos de todas as doutrinas várias e estranhas que se confrontam, ó Deus, com a Tua palavra, e que saibamos, ó Deus, discernir entre as falas que levam e induzem ao erro e as palavras, Deus, as mensagens que edificam e fortalecem o Teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos os nossos lábios sempre prontos para testemunhar de Cristo Jesus, com lábios que realmente venham, ó Deus, oferecer a Ti sacrifícios de louvor. E da mesma forma, ó Deus, como o texto mesmo nos ensina, que também nós possamos agir na prática do bem, na mútua cooperação, porque também isto, diz a Tua palavra, são sacrifícios dos quais o Senhor se agrada. Assim, ó Pai, leva-nos ao cumprimento da Tua vontade. Rogamos assim, ó Deus, também pela semana que inicia, dá-nos, ó Deus, a bênção de sermos guiados pela Tua boa mão, livrando-nos, ó Deus, do mal e abençoando-nos, ó Deus, para que também aqueles que estão no nosso caminho sejam, ó Deus, lembrados por nós e venhamos a interceder por suas vidas. Lembramos dos enfermos neste momento, que Tu, ó Deus, estendas a Tua misericórdia sobre aqueles que estão sob tratamento, para que se levantem, ó Deus, e com seus próprios lábios possam testemunhar, falar da bondade do Senhor em suas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, e anima-nos dia a dia na realização do Teu querer em nossas vidas. Rogamos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial,
que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui e de todo lugar, agora e sempre. Amém. Amém.